Tem agulha aí? Então vamos crochetar? Oi, meninas! Olha o que eu tô trazendo hoje pra vocês. Esse trilho de mesa que eu fiz pra compor aquele jogo de suplá primavera, que eu estava fazendo todo coloridinho, né? Olha só que coisa mais linda que ficou isso aqui. Então, eu fiz o jogo de suplá, o joguinho de americano ficou todo coloridinho. Eu fiz um de cada cor e eu fiz o suplá primavera, o suplá não, e fiz o trilho para compor esse suplá. Eu achei que ficou perfeito e eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a estratégia de venda que eu tive com essas peças. Esse jogo de suplá eu fiz para diminuir, para zerar os fios, zerar não, né, porque eu não consegui zerar com eles, mas para eu começar a reduzir os fios que eu tenho parado aqui em casa. Então eu fiz ele. Se vocês me acompanharam aí nos outros vídeos, nossa, fiz uma lambança, lavei para tentar dar certo, não deu certo a história de lavar, enfim. Peguei o fio branquinho que eu tinha limpo do meio do rolo, né? Eu tiro o cone, né, de dentro do rolo e começo a usar ele somente o de dentro. Então, usei todo o fio branquinho que eu tinha para fazer essas peças, fiz os coloridinhos. A estratégia de fazer colorido é porque eu não teria rosa para fazer um jogo completo. Então, eu não poderia fazer um jogo todo de rosa, porque eu só tenho rosa para um suplá, não tenho para outros. Sobrou um pouquinho de rosa que eu vou fazer provavelmente porta-copos, vou fazer alguma outra coisa. Então, essa foi a ideia de fazer ele colorido, para eu conseguir usar o rosa em um desses suplás. Os outros eu ainda tenho cor, mas não sei se eu consigo fazer um jogo completo, por exemplo, com 6 peças. Provavelmente não. Mas é isso, para usar restinhos de fio, né? Aí, o que que eu fiz? Fiz o suplá, fiz vídeo, coloquei no Instagram e vendi eles, né? Vendi o jogo de suplá e antes de eu entregar para cliente, eu pensei assim, não, eu vou produzir um trilho porque eu já quero me livrar de um pouco mais de fio. E quero fechar mais uma venda, né? Quero aumentar o valor do ticket. Então, produzi o trilho e mandei, quando esses suplás já estavam prontos, com a etiqueta já prontinho, eu mandei uma foto para cliente, botei a mesa, montei a mesa com eles e mandei uma foto para cliente. Falei, olha só, fiz esse trilho para combinar com o suplá. Agora está se usando bastante o trilho combinando, porque a gente coloca o suplá na mesa, coloca o trilho central para colocar as travessas, os cestos de pães, né? É um suplá de café, ele é menorzinho. Então, daí eu mandei assim para ela, falei, olha, tô mandando só primeiro para ti, nem postei ainda, né? Tô dando prioridade, já que tu já comprou um jogo. E realmente é, né? Eu jamais postaria foto, se eu fiz um jogo para ela, eu não faria a foto do suplá para vender para outra pessoa primeiro, né? A prioridade é dela que já tem a encomenda comigo. Então, mandei para ela, ela adorou e já. Então, esse trilho aqui já vai junto com o suplá, deu certo. Vou produzir outras peças dele. E olha aqui como ele ficou lindo, gente. Não sei se vocês conseguem ver, tá do avesso. Olha só. Aqui a mesa é pequena, não consigo. A câmera, né? Fica aqui, é pequena, não consigo mostrar. E deixa eu passar as medidas que ele ficou para vocês. Deixa eu pegar a minha filha, só um momentinho. 1 metro, 1 metro por 30. Ele ficou medindo 1 por 30 e eu já iniciei o centro dele pensando nessas medidas. Eu queria que ele tivesse exatamente isso e ficou bem certinho. 1 por 30, eu produzi ele com o fio 8, porque é o fio que eu tenho aqui. E provavelmente no próximo trilho eu vou diminuir um pouco esse babado, eu vou diminuir um ponto daqui, dessa carreira, tá? Pra ele não ficar assim, ó, tão curvado. Eu achei que ele ficou muito curvado, talvez mais do que ó, parece que no suplá ele fica mais abertinho e aqui ele ficou mais fechado porque tem muitos, né? Então eu vou diminuir um. Eu fiz exatamente da mesma quantidade de pontos daqui, mas eu achei que aqui não ficou, não ornou tão bem quanto no suplá. O suplá é redondo, né? No suplá é redondo, daí parece que os pontos se abrem mais. Como aqui é uma reta,
ele fica, assim, muito curvado, né, então eu vou diminuir um ponto no próximo que eu fizer. Esse aqui não, esse aqui tá pronto, vai assim mesmo. E tá lindo também, ele não tá feio. Esse supply eu já mostrei pra vocês em outro vídeo, mas aproveitar que eu tô aqui, né, ele é menorzinho, deixa eu tirar aqui. Ele é menorzinho e ele está medindo 32 centímetros, tá? Ele varia 32, 33. Ah, esse aqui tá com 32 centímetros. Todos esses estão, inclusive. Ó, 32 centímetros. Então é isso. Essa encomenda tá pronta. Eu vou colocar a etiqueta agora aqui nesse trilho. A etiqueta eu já separei ela aqui. Vou colocar a etiquetinha. Ela é de acrílico, dourada. Não sei se dá pra ver. Ela é de acrílico, douradinha. Eu compro de uma moça aqui da minha região, de uma lojinha aqui, e vou colocar ela aqui assim ou na pontinha, provavelmente aqui na pontinha. Enquanto eu faço essa finalização aqui com a etiqueta, deixa eu conversar com vocês, deixa eu falar um pouquinho sobre estratégia de vendas. O que eu tive de estratégia com esse jogo especialmente, tá? Vou falar como eu trabalho e a minha experiência e quem sabe sirva aí se tu tá querendo iniciar com uma renda extra ou se tu não sabe como vender no Instagram, né? Eu trabalho somente com vendendo pelo Instagram e o crochê para mim é renda extra. Eu tenho um trabalho formal, eu tenho um trabalho fixo e o crochê para mim é renda extra. Mas mesmo sendo renda extra, eu encaro o crochê com muito profissionalismo, sabe? Então, eu cuido muito do preço para eu não ter prejuízo. Também cuido do preço para eu não cobrar muito caro e não conseguir vender, porque também tem isso, né? Cada uma conhece aí o seu público. Eu penso sempre em estratégia de venda, eu penso sempre em produtos que eu acredito que são vendáveis ou que eu, né, que eu boto uma fé de que ele vá vender. Eu penso muito em produzir peças que vão me dar lucro. Eu sempre penso em, porque eu sei que tem peças que vendem rápido, mas o lucro é baixo. Então eu sempre penso em peças que o lucro seja, que eu consiga agregar mais valor nele, né, naquela peça específica, naquele ramo específico, que eu consiga cobrar mais caro. Eu sempre penso assim. Essas etiquetas aqui de acrílico, inclusive, é uma estratégia, tá? Elas, para mim, elas saem barato e, e elas dão um toque luxuoso na peça, elas agregam valor, é um diferencial, sabe? É um diferencial. Deixa eu falar para vocês a minha experiência. Se tu estás aí querendo vender crochê, tá com e não sabe como começar, eh, deixa eu falar para vocês um pouquinho de como que eu faço. Eu tenho poucos seguidores lá no Instagram, eu tenho 500 seguidores. E ainda assim, eu sempre tenho uma encomenda. Eu nunca tô sem encomenda. Olha, é difícil. E quando eu tô sem encomenda, eu não me desespero com isso, né? Eu aproveito para produzir alguma coisa, para ficar postando é, reels, né? Para ficar postando coisas de crochê, porque eu sei que quando a gente aparece, as pessoas lembram da gente. Então, sabe aquele negócio, tu tem que estar sempre postando, é, para ajudar pro algoritmo te ver e tal. Eu penso diferente, eu não faço questão de ter muitos e muitos seguidores lá. Sou bem tranquila com relação a isso, mas eu penso que quanto mais eu apareço, as pessoas lembram de mim. Então, as minhas clientes, né, que são bem fiéis lá, quando elas me veem, elas vão lembrar, elas lembram de mim, elas vão pensar, opa, vou pedir para Ana. Ai, que lindo, Ana, gostei. Ou quando eu mostro alguma coisa, ai, gostei desse, e me chama, enfim. Então, eu penso mais por esse lado, tá? Eu não fico pensando em crescer muito no Instagram ou de pagar anúncios, até porque a gente trabalha com crochê, eu não consigo produzir tanto quanto eu gostaria de vender, né? Não existe isso.
a gente tem uma limitação, né, fazer o crochê nos dá uma limitação, né, não é a mesma coisa que tu comprar produtos e revender, a gente precisa do tempo para produzir. Então, não adianta eu querer vender mais do que aquilo que eu vou conseguir produzir. Então, para mim, a quantidade de clientes que eu tenho, claro que eu quero ter mais clientes, eu queria, né? Claro, a gente sempre quer ter mais clientes, mas por enquanto está me servindo, elas são o suficiente para me deixar sempre ocupada. Tenho poucas, mas são fiéis e é suficiente para eu estar sempre ocupada. E como eu disse, quando acontece de eu não ter nenhuma encomenda, eu fico tranquila. Por exemplo, agora eu finalizei essa daqui. Eu não tenho outra encomenda depois dessa, mas eu já vou mostrar para vocês o próximo trabalho que eu tô fazendo. E com isso eu fico tranquila. Ó, vou colocar aqui de lado, essa daqui tá pronta, eu só vou agora. Ela já tá até cheirosa, tá? Porque eu já fiz a blocagem dela com água e amaciante. Então ela já tá toda blocadinha. Vou só embalar e entregar. Essas etiquetas eu tiro aqui a película, ó. Ela fica bem douradinha. É uma película, eu arranco, ó. Ó a diferença quando a gente tira a película. E eu tiro antes, tá? Porque quando eu mando com as meninas não lembram, não sabem que tem que tirar. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui a diferença. Olha só. Ó a diferença. Não sei se aparece na câmera. Essa daqui eu já tirei a película protetora e essa daqui ainda não. Fica lindo, né? Então, deixa eu botar essa aqui de lado pra gente já continuar o nosso papo. Olha no que eu tô trabalhando agora. Num tapetão. Tô no finalzinho, tá? Eu só falta agora fazer aqui um pontinho picô pra finalizar. E vou fazer o pontinho picô nessa cor aqui, ó, tá? No grafite. E olha só, gente, o tamanhão que ficou uma passadeira, bem grandona, ficou, nem consigo mostrar pra vocês, ó. E esse aqui é pra minha casa, tá? Fiz essa combinação de cores, a cor central é essa escura, botei um cinza mescla, isso aqui eu acho que é uma areia, não sei. E botei esse branquinho, porque esse branco eu quis colocar esse branco, porque é um fio que eu tenho aqui sujo, sujo, sujo. E como é para minha casa e eu tô fazendo essa peça pela primeira vez, eu quero ver como que ela vai funcionar. E estou mostrando do avesso. Ó, quero ver como que vai ficar. E olha só como ele tá sujo. Eu espero que vocês consigam ver como... Olha que a diferença. Esse aqui eu tava usando uma parte provavelmente mais limpinha, aqui já veio uma parte bem suja. Olha só, gente. Não dá, né? Então eu usei só para mim mesmo, para minha casa. Eu não queria jogar esse fio fora, eu queria usar. E como é para minha casa, não que eu não mereça tudo do melhor, eu mereço tudo do melhor, ainda mais sendo eu que faço. Mas eu realmente não queria jogar o fio fora. A minha casa é para bater mesmo, para usar, assim. A minha casa precisa usar. Tem muita gente aqui na minha casa. Então a gente bota tapete para ser usado, para acabar, para jogar, sujou, eu boto na máquina. Eu não aconselho minhas clientes a fazerem isso, mas eu faço. E eu acho que é para isso que eu gosto do tapete de crochê, porque ele é leve, ele é prático e eu posso jogar na máquina e depois botar no chão de novo, porque eu não gosto de tapete que eu não consiga lavar. Deixa eu mostrar. Nossa, eu não mostrei, eu não pesei o outro trilho, né? Depois eu vou pesar o trilho para vocês, tá? Gente, deixa eu medir esse aqui, eu não medi, eu quero saber em quanto que ele tá ainda, falta o picô. Mas eu já quero saber mais em quanto que ele está, porque o bichinho tá grandinho, hein? O bicho tá grande aqui. Tô até bagunçada. Ó, ele vai chegar... Ele tá aqui, por enquanto, com 1,38 m. Vai chegar em 1,40 m, né? 1,40 m. Ele vai ficar... Eu vou usar ele na frente da minha pia, tá? E aqui... 63 centímetros. Vai ficar em 64, 65 centímetros com o picô. Tá ótimo. Tô adorando o tamanho dele. Mas assim, pensando na estratégia de venda para quem já vende um pouquinho de crochê. Ah, Ana, mas como que tu faz para como que a gente faz para conseguir venda pelo Instagram? O Instagram, eu tenho a impressão que o Instagram é uma rede que precisa assim de um pouquinho mais de organização, de glamour, sabe? Um pouquinho mais de produção. Mas eu não digo produção
eu não digo grande produção, grande iluminação, não é nada disso não, mas precisa de um pouco mais de cuidado. Eu não acho que seja só o Instagram, tá? Eu acho que para vendas a gente precisa de um pouquinho mais de cuidado. E eu acho muito importante, se tu queres fazer venda pelo Instagram, que tu faça os reels. É muito necessário. Sem os reels não tem muita venda, sabe? Porque os reels são os que mais entregam. E se tu tens aí uma clientela já um pouco mais fiel, que te acompanha, os stories é muito interessante. Eu gosto muito de fazer os stories. E nos stories eu coloco muitos bastidores. Então eu coloco eu crochetando, eu filmo as minhas mãos, né? Ou eu filmo eu embalando, eu faço bastante. Eu boto foto, sim, um dia da minha etiqueta, ou na hora que eu tô fazendo a blocagem, eu tenho feito isso. Eu coloco foto, eu faço um bumeranguezinho, espirrando a água, assim, sabe, nas peças. Então, assim, são detalhezinhos que a gente vai fazendo, que a gente vai colocando para ir instigando as pessoas a querer saber o que que tá rolando ali, qual é a peça que tá vindo, né? O que que a pessoa tá fazendo. E eu sempre boto ali um comentário, né? Encomendas pelo direct, eu só faço encomendas pelo direct. Quem já tem meu WhatsApp já me conhece, já me chama no WhatsApp. Mas como meu WhatsApp também é meu WhatsApp pessoal, eu não deixo disponível lá no Instagram. Mas também não teria problema, não tenho problema com isso, né? Quem pede meu WhatsApp, eu passo, não tenho problema com isso. Mas eu só não deixo o link lá do WhatsApp, porque é o meu WhatsApp pessoal. Para vocês terem uma ideia, aquele jogo que eu mostrei para vocês anterior, ali do Soprar Primavera e o trilho de mesa, eu fiz os reels no Instagram, isso falando para quem tem não é inscritos, são seguidores, né? Poucos seguidores lá. Eu fiz o reels no Instagram, eu tenho pouquíssimas curtidas, eu nem sei quantas, tá? Porque eu não fico acompanhando isso. Mas eu sei que eu tenho poucas curtidas e pouco engajamento no Instagram. Mas basta um comentário. Eu só preciso de uma pessoa que queira ver. Então, das 500 que me seguem, eu preciso que entregue para, sei lá, se entregar para 50, para 10% dela já tá bom. E eu só preciso que desses 10%, uma cliente se interesse. Eu não preciso de várias. A gente quer várias para futuras encomendas, né? Mas se uma só me chamar e eu fizer aquela venda, já valeu. Já valeu aquele trabalho de ter feito aquele post, de ter feito aquela foto, de ter feito aquele vídeo. A meninas, como tá ficando? Tá ficando um picôzão, né? Meu Deus, esse fio é grandão, mas fica bonito. Então, valeu aquele trabalho daquela foto, daquele trabalho. O que que eu gosto? A vantagem de vender pelo Instagram. A vantagem de vender pelo Instagram é que todo o lucro é teu, né? Tu faz o teu preço e o valor é todo teu. Tu não paga, por exemplo, quem vende por Shopee, por Mercado Livre, tu não paga a taxa da marketplace, né? Tu não paga nada para eles. E o frete, tu bota por conta do cliente. Então, assim, a gente tem mais lucro vendendo pelo Instagram ou pelo WhatsApp, né? Ou vendendo diretamente para a pessoa, a gente tem mais lucro. E o frete a gente bota, eu pelo menos boto por conta do cliente, eu não arco com frete. Só que para a gente conseguir vender assim, a gente precisa agregar um pouco mais de valor. E como que a gente agrega valor vendendo pela internet? A gente bota a gente vende o sentimento, a gente não vende uma peça de crochê, a gente vende a utilidade dela, a gente vende o sentimento que ela vai proporcionar para o cliente, a gente mexe na emoção. No marketing chamam isso de branding, né? Então, o branding é isso, é tu colocar sentimento naquela peça, sentimento naquela venda, tu passar emoção com aquilo que tu vai vender. Então, assim, eu vou vender um trilho de mesa. Eu fiz lá um videozinho colocando a mesa, né? Fazendo a mesa posta, né? Tô colocando ali a louça,
A gente então assim, é dessa forma, né, então se tu vai vender, um tapete, tu bota ali, né, tu faz a utilidade daquele tapete, tu bota ele no chão, numa me na ou na frente da pia, ou num corredor, ou num banheiro, se tu for fazer, né, então mostrando a utilidade e, assim, uma música interessante, uma música que vai trazer, se tu queres trazer calmaria ou se tu queres trazer alegria para aquele momento, né, daí depende da emoção que tu queres fazer naquele post, né. Tu pode fazer um tom de alegria, fazer um post em tom de aconchego, né, se vende lembrancinhas, por exemplo, eu já fiz muita venda de lembrancinha para algum momento específico, tu tem que vender aquele sentimento de amor, né, de carinho, de afeto, de estar dando um item, feito à mão para alguém, né, a gente desperta esse desejo, né, essa é a intenção, é despertar o desejo naquela pessoa. Outra coisa que é importante entender, importante saber, é que na internet as pessoas compram por impulso. Então, se tu vende pelo Instagram, é importante que o teu retorno para aquela cliente, deixa eu contar aqui, né, voltando ao assunto, na internet as pessoas compram por impulso. Então, é muito importante que quando tu receba uma mensagem de uma cliente, que a tua resposta seja rápida, que a tua resposta seja breve. Então, assim, se a cliente vier já querendo comprar, tu já tem que ter informações daquela peça. Então, tu tem que saber a medida daquela peça, tu tem que saber o preço daquela peça, não fique com dúvida no preço, já tem o preço certeiro, já pensa no quanto que tu vai vender. Se tu não colocou o preço no post, se tu vai deixar para falar somente quando a pessoa te perguntar, já tenha o preço na cabeça, sabe? Não titubeia, a gente não pode titubear. A pessoa pediu o preço, tu já tem que dar o preço. Se tu acha que tu tá cobrando, que tu tá querendo cobrar mais caro, aí tu tem que ter argumentos para isso, né? Então tu tem que ter argumentos. Ah, não, essa peça foi produzida com fio X, né? Ela tem tanto de largura, ela tá um pouquinho mais cara porque ela é uma peça o tamanho é tanto, ou ela foi produzida com tal fio, é um fio mais sofisticado. Ah, ele é um fio que não dá bolinhas, né? Ele é um fio 100% algodão. Tu vai gostar da qualidade dele, ele fica super macio. Enfim, tu precisa ter argumentos para sustentar aquele preço. Ou esse padrão de pontos é muito diferente, ele é mais trabalhoso, mas ele fica lindo. É diferente das peças que tu já viu. Se tu acha que tu pode cobrar um pouco mais caro, se o teu crochê tá bonito para você cobrar um pouco mais caro, cobre mais caro, né? A nossa experiência faz com que a gente possa mostrar a expertise, né? E quando a gente tem expertise, a gente cobra mais caro mesmo. Ué, outra pessoa não vai fazer um trabalho, de excelência como o teu. Mas se a gente está iniciando, a gente tem que lembrar que no início a gente precisa captar cliente, e para captar cliente, às vezes a gente precisa ganhar no preço, não é isso? Agora, se eu puder deixar aqui algumas dicas para você vender no Instagram, se tá com dificuldade ou se quer vender, se aproxima do teu público pelos stories, mantenha constância nos stories, é importante. Ah, eu trabalho fora, gente, eu não posto todos os dias. Mas ali, pelo menos toda semana, nos finais de semana especialmente, eu apareço. Ou eu posto minha mão fazendo crochê, ou eu posto eu embalando, ou posto alguma peça, uma fotinho de uma peça, ou eu faço um videozinho, alguma coisa, eu apareço, pelo menos toda semana eu apareço. Posta os rios é importante, tá? Tem que ter. Faz um videozinho, se não sabe, dá uma fuçadinha, dá uma olhada. Eu faço pelo próprio Instagram, de forma simples, eu não tenho produção nenhuma, eu faço dentro da minha casa. Um tecido de fundo, sabe? Bota um tecido de fundo que não esteja amassado, faça boas fotos,
faça bons vídeos, usa tuas mãos. É muito bom o vídeo humanizado, quando a gente coloca ali as nossas mãos, mexendo na peça, fica ótimo também. Às vezes as pessoas se travam, né, deixam de fazer: "Ah, porque daí a unha não tá feita, porque não sei o quê". É claro que uma unha feitinha fica melhor, mas se não tiver, eu já fiz também com a minha unha, eu tento dar uma escondida, tento dar uma escondida para não ficar parecendo tudo muito bagunçado, mas quando não dá, gente, eu prefiro fazer mesmo quando não tá tudo perfeito, do que não fazer, sabe, do que ficar esperando a perfeição. E daí naquele dia já não tem sol, hoje, por exemplo, é um dia que eu vou ter que fotografar, mas aqui em casa aqui está sem sol, porque o dia tá escuro, tá bem nublado, tá chuvoso. Vou botar luz, vou pegar uma luminária que eu tenho ali, vou botar uma lâmpada e vou dar o meu jeito. Mas hoje é o dia que eu vou fotografar, que eu vou fazer vídeo, porque eu quero entregar aquele jogo de trilho de mesa que eu mostrei mais no início do vídeo. Preciso entregar ele. Então hoje eu vou filmar, e vou bater foto para eu poder entregar ele, né? Quero entregar ele hoje, então hoje mesmo eu vou fazer tudo isso. E esse tapetão aqui que eu tô fazendo, eu também faço foto, tá? Ah, é pra minha casa? É, mas eu também vou fazer foto dele, vou fazer vídeo dele, porque se surgir encomenda, eu faço, né? A única coisa difícil da encomenda é que geralmente elas querem exatamente da mesma cor, do mesmo padrão de cores que a gente já fez outros. Então, mas tudo bem, assim a gente trabalha, né? Ou eu posso oferecer outras cores e tal, mas geralmente na encomenda é assim, a cliente, pelo menos comigo, acontece assim, elas têm pouca criatividade, ou elas não querem, né, ficar pensando, elas viram aquele ali, gostaram daquele ali e querem igual. Então, geralmente eu faço sempre peças bem iguais. Mas é isso, eu não reclamo não, tá? Eu adoro vender. Eu adoro vender. Melhor do que ficar, variando muito as peças é conseguir vender, seja lá a peça que for não, né? Peças que a gente gosta de fazer, mas seja lá quais as cores que a cliente escolheu. Tá bom? Meninas, eu vou ficando por aqui. É um bate-papo sobre vendas, né? Não sei se vocês têm algumas dúvidas sobre vendas no que eu puder ajudar. Eu também sou uma vendedora pequena no Instagram, mas eu sempre tenho vendas, né? Voltado para renda extra, claro, não vivo do crochê, mas para quem gosta aí de fazer um crochêzinho e quer ter um dinheirinho extra, não ficar com, né? Porque vai ficar fazendo crochê para ficar dando de presente para todo mundo, né? Às vezes a gente faz mais crochê do que a gente dá conta de dar de presente. Então, se tens vontade de fazer crochê para vender, me acompanha por aqui. Eu tenho a minha experiência só para ajudar, mas eu acho que ajuda, né? Porque para mim deu certo, né? Tem dado certo e eu já faço isso aí há 5 anos, eu acho. 5 ou 6 anos. Eu brinco de fazer crochê e de vender crochê, né? E ajuda, tá? Uma faturinha do cartão um mês, ajuda, é bem interessante, é bem legal. Para mim, pelo menos, super funciona. Meninas, eu não pedi, mas eu gostaria já de falar, eu sou novata aqui no YouTube, eu estou aqui há aproximadamente um mês. Se puderem se inscrever, se estão se identificando comigo, se inscrevam aqui, deixam um like para me ajudar, né? Deixam um emoji para eu saber que tu esteve por aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.